saúde é um direito fundamental, conforme a previsão expressa na Constituição Federal, a tal como expõe no artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência social aos desamparados na forma desta Constituição. Podemos dizer que no Brasil existe saúde pública para o acesso de toda a população e sem limite de uso teoricamente. E a saúde suplementar mediante a contratação irrestrita ao que se encontra disposto em cláusulas de contrato. O sistema de saúde suplementar tem uma regulamentação na Lei 9.656, de 98. Até a publicação desta, os contratos de planos e seguros de saúde privados firmados eram regulados somente pelas normas gerais do Código Civil Brasileiro. E tendo em vista que, indubitavelmente, a relação entre o usuário e o plano também é uma relação de consumo, uma vez presente os requisitos subjetivos, ou seja, o consumidor e o fornecedor, e objetivos, produtos e serviços. Esta regrada também pelo CDC, até mesmo porque a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, ocorreu no início dos anos 2000, por intermédio da Lei 9.961 de 2000. Conforme a Lei 9.656 de 98, operada pelo Plano de Assistência à Saúde, a pessoa jurídica constituída sobre a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de alta gestão que opera produto, serviço ou contrato de prestação continuada de serviço ou cobertura de custos assistenciais, a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com finalidade de garantir sem limites financeiros assistência de saúde pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de uma rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante ao reembolso ou pagamento direto do prestador por conta e ordem do consumidor. Os contratos celebrados entre os usuários e os planos de saúde são o que denominamos de contrato de adesão. Então, isso significa que as cláusulas já são pré-estabelecidas pela operadora, não tendo o usuário a oportunidade de discuti-las. Por se tratarem de contrato de adesão, as cláusulas do mesmo devem ser analisadas com mais cautela, de modo a tornar efetiva a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo que os bens tutelados por estes contratos são os bens mais preciosos da vida do cidadão, que são seu bem-estar e a saúde. No Brasil, a gente tem percebido um aumento no número de contratos com as operadoras de saúde. O cidadão, tentando fugir da saúde precária que é oferecida pelo Estado, vem celebrando com mais frequência esse tipo de contrato. Isso acaba gerando mais demanda judicial, porque o cidadão não consegue resolver os problemas administrativamente com seu plano. Diversas são as causas que levam à judicialização dos contratos de plano de saúde. A número 1 delas é a exclusão de coberturas de atendimento, seguida por problemas de manutenção dos aposentados no plano e contratos coletivos e os reajustes abusivos praticados pelos mesmos. 92,4% das ações judiciais contra os planos de saúde são julgadas de forma favorável ao usuário do plano, tendo em vista que a cobertura ou não de um procedimento, a manutenção ou não do usuário no plano pode custar sua vida, que é o seu bem mais precioso. Então, por se tratar de um assunto tão delicado, normalmente os juízes interpretam as cláusulas do contrato em favor do consumidor. Temos que ressaltar também que eventual cláusula limitadora de direitos deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor,
de acordo com o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Muitos dos serviços prestados pelas operadoras de saúde, sob determinação do Judiciário, oneram demasiadamente essas empresas, mas, conforme entendimento jurisprudencial até aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na súmula 211, as operadoras devem cobrir os tratamentos e os procedimentos indicados pelo médico, independente se eles estão no rol da ANS ou não. Ademais, temos que ressaltar que o rol de procedimentos da ANS é meramente enunciativo, não excluindo, portanto, os tratamentos que visem a promoção da saúde e do bem-estar do usuário. Assim, para a grande maioria da jurisprudência dos tribunais brasileiros, o procedimento estar incluído ou não no rol da ANS é irrelevante para os seus julgados, tendo em vista que o contrato entre as partes, entre o usuário e o plano de saúde, tem que garantir a finalidade primordial dele, que é a seguridade complementar da saúde. Com isso, a gente nota uma redução do princípio da autonomia da vontade e uma relativização cada vez maior do princípio do pacta sunt servanda, que acaba se fazendo mais presente no Poder Judiciário, tendo este como palco principal. E isso ocorre porque a maior parte da população, quando assina um contrato com o plano de saúde, acredita estar coberta pelas maiores eventualidades possíveis. E isso leva a pessoa a cair em erro ou cair em algum tipo de problema, porque desconhece que há procedimentos e tratamentos que não são cobertos pelo plano. Sobre a judicialização, ela não representa uma ameaça às empresas de plano e seguro de saúde. O que ela é? Ela é um instrumento que tem sido cada vez mais estimulado justamente pelas próprias práticas abusivas praticadas contra os consumidores. Além disso, as operadoras costumam apresentar de forma até ostensiva recursos, e muitos dos quais até protelatórios. Algumas coisas não devem ser discutidas judicialmente ou pelo menos precisarem de decisões judiciais. Por exemplo, a rigidez econômica das operadoras ou das seguradoras não deve ser objeto de judicialização. Até porque, para que o usuário empregue tempo e recurso numa ação contra a sua operadora de saúde ou contra a seguradora qual seja, a questão de saúde e bem-estar do cliente, do consumidor, deve estar acima de qualquer discussão, porque se trata de uma questão humana e não de uma questão econômica ou judicial. De fato, não há dúvida que os processos contra as operadoras de saúde afogam o sistema judiciário. Isso aí poderia ser resolvido de uma forma menos burocrática, de forma mais administrativa, mais direta, que não necessitasse o consumidor, toda vez que precisa de um recurso ou que precisa resolver algum problema com a sua operadora, com a sua seguradora, rever alguma cláusula de contrato, alguma coisa que poderia ser feita diretamente com a operadora de saúde, ainda no âmbito administrativo, precise ser levado ao judiciário, porque isso daí demanda tempo e entra numa outra questão que foge um pouco do nosso tema dos contratos de saúde e da questão da relação do consumidor em resolver o problema. Até porque sempre há o risco no negócio. E assim, evitando essa judicialização, tentando uma forma mais direta para a resolução do problema, ganhariam os dois lados, tanto os consumidores quanto as operadoras de saúde. Isso porque os consumidores teriam as suas demandas de forma mais rápida e as operadoras de saúde deixariam de gastar fortunas em condenações judiciais e assim iriam atrair um público muito maior, um maior número de usuários, porque o atendimento estaria ali mais satisfatório em seus clientes, além de ganhar essa imagem de mercado. Por outro lado, os consumidores teriam aquilo exatamente que eles contrataram e conseguiriam otimizar esse tempo, cuidando do que realmente importa, que é a saúde.